Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 5 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino, parte 1. Eu espero que todos vocês gostem, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 5, Os Homens do Reino, Parte 1. Capítulo 2, As Rosas Azuis. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 8 horas e 2 minutos. Trajado com sua armadura branca de placas e com sua espada embainhada, Clint, agora totalmente equipado, entrou no Palácio de Valência. O Palácio de Valência fora dividido em 3 alas e ele acabará de entrar em uma delas. Esta era a maior das 3, onde residia a família real. Ao contrário das locações de antes, o palácio estava muito bem iluminado, coletando luz do lado de fora de amplas janelas, dando a impressão de terem luz própria. Os corredores polidos estavam livres de lixo, praticamente impecáveis na verdade. A armadura de placas de Clint não emitia som enquanto andava, sua composição era uma liga de Mithril e Orichalcum, e acima disso foi adicionado um encantamento mágico. Ao longo dos corredores limpos e espaçosos, estavam os soldados de elite designados para vigiar o palácio. Eles pareciam resplandecentes em suas armaduras de corpo inteiro, eram cavaleiros. Os cavaleiros do Império eram plebeus recrutados e treinados em soldados profissionais. Em contraste, os cavaleiros do reino eram geralmente terceiros filhos de nobres ou outros que não poderiam herdar o patrimônio da família. Ainda assim, a coroa pagava-lhes muito bem, e assim, apenas espadachins de primeira linha foram aceitos como membros. Nem mesmo os nobres podiam se esgueirar por meio de conexões clandestinas. A melhor maneira de descrevê-los seria a guarda pessoal do rei. Por sinal, a posição de Gazef como capitão guerreiro foi porque muitos se opuseram à sua condição de cavaleiro. Assim, o rei criou um novo título para ele. Desde então, o grupo de soldados de elite que ele havia escolhido e treinado pessoalmente ficaram conhecidos como Bando Guerreiro. Clint assentiu levemente para eles. Quase todos retornaram o gesto, alguns o fizeram com relutância, a maioria foi sincera na cortesia. Eles podiam ser nobres, mas também eram homens de espírito guerreiro que juraram lealdade ao rei. Excelentes guerreiros que devotaram suas vidas ao rei eram dignos de seu respeito. Em contraste, Clint passou por outro grupo de pessoas no corredor que o via com hostilidade. Isso é, as empregadas. Quase todas franziam as sobrancelhas sempre que viam Clint. Ao contrário das empregadas comuns, as empregadas do Palácio Real eram todas nobres que tinham vindo aqui para subir na vida. Assim, em certa medida, elas eram de status mais alto que Clint. Em particular, as empregadas que serviram pessoalmente à família real, herdeiras da alta nobreza. Elas demonstravam claramente sua raiva por ter que se curvar e ser educada para um homem que em suma era meramente o retrato da plebe. Era verdade que Clint veio de berço pobre, por isso não era difícil entender o porquê elas o olhavam com desprezo quando Renner não estava presente. Clint entendeu isso e nunca ficou zangado por agirem deste modo. No entanto, essa mentalidade, combinada com a própria expressão séria de Clint, fez as empregadas pensarem que ele estava esnobando-as e isso só aprofundou sua raiva por ele. Porém, Clint não deu atenção a este ciclo vicioso. Ou melhor, seria melhor dizer que, se ele fosse realmente tão cuidadoso com este assunto, ele deveria ser capaz de amarrar as pontas soltas de uma maneira melhor. Mesmo assim, Clint sentia-se mentalmente fatigado depois de caminhar por estes corredores do palácio. Havia outros membros da família real no palácio além de Renner e o rei Ramposa III. Quando Clint viu um desses membros da realeza aproximar-se, ele imediatamente foi até a parede, posicionou as costas retas e pressionou a mão contra o peito em uma saudação. 2 pessoas se aproximaram dele. O que estava por trás era um homem alto e magro, de cabelo loiro penteado para trás. Era Marquês Raven, um dos 6 grandes nobres do reino. O problema era o homem rechonchudo andando na frente dele. Era Zanak Valeon e Gana Haile Vaiself, o segundo filho do rei e o segundo na linha de sucessão ao trono. Zanak parou e seu rosto rotundo o encarou. Ora, se não é o Clint. Pretende ir ver aquele monstro? Havia apenas uma pessoa a quem Príncipe Zanak se referia como monstro. Clint sabia que estava prestes a ofender um superior hierárquico, mas simplesmente não podia ficar em silêncio. Vossa Alteza, perdoe minha insolência, mas a Renner-sama não é um monstro. É a pessoa mais gentil, compassiva e bela, é digna de ser saudada como um tesouro do reino. Ela havia resolvido o problema dos escravos e proposto políticas que colocavam o homem comum em primeiro lugar. Se ela não se qualificasse como um tesouro, então o que mais seria? É verdade que os nobres frequentemente obstruíam sua legislação e impediam que a maioria de suas políticas fossem implementadas, mas Clint, mais do que ninguém, sabia o quanto ela pensava no povo. Essa mulher gentil chorava diante de Clint sempre que suas políticas populistas eram negadas. Que direito um sujeitinho tão pífio, Zanak, teria ao insultá-la assim? A raiva explodiu no coração de Clint e ele desejou dar um bom soco em Zanak. Poderiam ser irmãos de sangue, mesmo que apenas por parte de pai, mas Zanak não deveria estar dizendo tais coisas. No entanto, Clint não permitiu que sua raiva assumisse a forma física. Renner disse uma vez: meu irmão quer provocar você, e instigar a caluniá-lo. Tenho certeza de que ele está tentando encontrar uma desculpa para afastar você de mim.
Clean, você não deve demonstrar nenhuma fraqueza para o meu irmão. Clean pensou no dia em que jurou solenemente que nunca trairia aquele olhar desamparado no rosto de sua mestra, que fora abandonada até pela família. Mas eu nunca disse que a Renner era o monstro em questão. Você mesmo que pensa isso em seu coração. É o que eu diria, mas não sou clichê a este ponto. Curioso. E pensar que você realmente a considera um tesouro. Quando ela inventa de fazer aquelas propostas, será mesmo que ela acha que aceitarão de peito aberto? Não posso deixar de pensar que ela sugere mesmo quando sabe que serão rejeitadas, nada a ver. Impossível. Esse Zanak não passa de um invejoso, sempre fazendo acusações sem sentido. Seu servo alega que não é o caso, então não considera ela um monstro, eu não sei se você é inocente assim mesmo, ou se a atuação dela que é demasiadamente boa, mas sugiro que abra os olhos com ela duvidar dela. Renner-sama é um tesouro do reino. Jamais duvidarei disso, tudo o que ela fez foi justo. Clean chegou a essa conclusão porque assistira tudo do lado dela. Ora, sua fé é bem interessante. Mas então, você poderia enviar uma mensagem àquela monstrinha? Diga a ela que, embora eu, como irmão mais velho, a considere como uma ferramenta política, se estiver disposta a me ajudar, posso aliviar sua herança e conceder-lhe um domínio nas fronteiras. A frustração aumentou no coração de Clean. Sinto que Vossa Alteza gosta de brincar com as palavras. Peço perdão pela petulância, mas não acredito que Vossa Alteza realmente me diria uma coisa dessas, então fingirei que nunca ouvi isso. Que pena. Vamos indo. Marquês Raeven, o homem silencioso, assentiu enquanto observava Clean e Zanak. Clean não entendia muito bem o Marquês Raeven. Ele parecia distinguir muito bem a situação de Clean, mas não olhava para Clean da mesma forma que os outros nobres. Renner também não deu nenhuma instrução especial para Clean sobre as atitudes de Raeven. Assim, Marquês Raeven, sei que concorda comigo que ela é um monstro. Quero dizer, é mais como se tivéssemos a mesma opinião, daí a nossa aliança, meu príncipe, estou sendo sincero com ele, Marquês Raeven. Preste atenção às minhas palavras, Clean. Se você fosse cegamente devoto a ela, eu jamais contaria isso. Mas, eu sinto que você foi enganado por ela. É por isso que eu estou alertando-o, de boa fé, sobre a natureza monstruosa da minha irmãzinha, meu príncipe. Perdoe minha grosseria. Mas poderia me dizer de que maneira a Renner-sama é um monstro? Ela é a que mais se importa com o país e as pessoas. Isso é porque praticamente tudo o que ela faz é destinado a falhar. Ela faz muitas jogadas que não levam a lugar nenhum. No começo, eu simplesmente achava que ela não sabia preparar terreno para nada. Mas, enquanto discutia o assunto com o Marquês Raeven, me indaguei. E se tudo for parte de um grande plano? Tudo foi se encaixando depois disso. Pois se ela é astuta como suspeito, então ela é alguém que, mesmo trancada no palácio, pode manipular os nobres como quiser. O que é isso, se não um monstro? Certamente deve estar enganado, Vossa Alteza. Renner-sama não é esse tipo de pessoa, insistiu Clean. Suas lágrimas eram definitivamente genuínas. Renner era uma mulher compassiva. Clean sabia disso melhor do que qualquer outra pessoa, já que ela o resgatou. No entanto, as palavras de Clean não conseguiram abalar o príncipe. Ele sorriu amargamente e depois deixou Clean. Com isso, Marquês Raeven seguiu atrás dele. Clean resmungou para si mesmo no corredor agora deserto. Renner-sama é a pessoa mais gentil do reino. Minha existência é prova disso. E se? Clean engoliu as seguintes palavras, mas falou em seu coração. Se a Renner-sama governasse o reino, certamente se tornaria uma grande nação que coloca o povo em primeiro lugar. Claro, esse era um sonho impossível, dada a realidade da sucessão. Mesmo assim, Clean não conseguiu abandonar esse pensamento. Terceiro dia do mês baixo fogo, 9º mês, 8 horas e 11 minutos pouco depois, Clean chegou ao cômodo que mais visitava neste palácio. Depois de verificar várias vezes para ter certeza de que ninguém estava por perto, ele estendeu a mão e girou a maçaneta. Entrar sem bater era um ato extremamente indelicado. Contudo, a dona desta sala pediu-lhe que o fizesse. Sua mestra se recusou a ouvir seus protestos, não importando o que ele dissesse. No fim, Clean desistiu. Não havia como um argumento vencer as lágrimas de uma mulher. Ainda assim, sua mestra o concedeu várias exceções a isso. Por exemplo, não havia como ele conseguir entrar sem ser anunciado se o rei estivesse presente. Claro, entrar sem bater era uma atitude muito estressante para Clean. Qualquer um que fizesse isso merecia ser punido. Era natural que se sentisse estressado quando pensava nisso e abria a porta. Assim que Clean estava prestes a abri-la, ele ouviu os sons de uma discussão acalorada pela porta entreaberta. Havia duas vozes, ambas femininas. Uma delas pertencia à sua mestra. Clean ainda estava do lado de fora da porta, mas ela não o havia notado. Isso foi provavelmente porque ela estava muito animada com a conversa. Sendo esse o caso, Clean não queria arrefecer sua animosidade. Ele decidiu ficar parado, ouvindo a discussão vinda de dentro da sala. Claro que se sentia culpado por espionar, mas se sentiria pior se interrompesse a conversa. Eu lhe disse, lembra? As pessoas sempre se concentram em ganhos imediatos o plano da rotação de culturas que estava falando, Renner. Até agora não sei como isso vai aumentar os rendimentos. Mas quanto tempo levará para mostrar os resultados? Cerca de 6 anos ou mais. E quanto dinheiro será perdido no plantio de outras culturas durante esses 6 anos? Isso dependeria das culturas em questão. Veja assim, supondo que um rendimento normal seja
acho que o rendimento cairia para 0,8. Em outras palavras, é uma perda de receita de 20%. Mas após o sexto ano, o rendimento subirá em 0,3 para sempre. Tenho certeza de que o número será maior se adicionarmos pastos para o gado na soma. Isso soa bastante tentador. Mas os agricultores podem realmente perder 20% de sua renda durante 6 anos inteiros? Eu acho que poderíamos providenciar empréstimos sem juros para compensar a perda de 20%. Depois o país pegaria o reembolso quando os rendimentos voltassem ao normal. Se os rendimentos não subissem, então não seria preciso pagar, poderia haver alguns outros meios também. O importante é que, uma vez que os rendimentos subam, os empréstimos poderiam ser pagos com prazos de 4 anos. Vai ser complicado. Por quê? Lembra daquilo que eu disse? As pessoas preferem se concentrar em ganhos imediatos. A maioria deles nunca verá nada que esteja além de seus olhos. Muitas pessoas hesitarão mesmo se você disser que poderão obter 130% de suas culturas originais em 6 anos. Eu não entendo. Funcionou muito bem no campo de testes. Talvez o experimento tenha corrido bem, mas nada garante que vai se repetir em condições e solos diferentes. Bem, é verdade que não previmos todas as condições possíveis durante a realização do experimento. Realmente não posso dar certeza absoluta dos resultados. Se tivéssemos que considerar a qualidade do solo, e o clima também, o experimento teria se tornado muito grande. Isso é preocupante. Não sei se esse aumento de 30% é um valor mínimo ou um valor médio. De qualquer forma, não é muito convincente. Você precisa garantir lucros, e que eles não perderão a curto prazo. Que tal subsidiar o déficit de 20% para o período de 6 anos? A facção nobre adoraria isso, porque enfraqueceria o poder do rei. Mas, se pudermos garantir um grande retorno depois de 6 anos, o reino também ficará mais forte. Não acha? O que também significa que a facção nobre ficará muito mais forte. Os nobres da facção real não vão permitir, então, que tal apelar aos comerciantes? Se refere aos ricos, eles têm uma política própria entre si. Se derem uma colher de chá à realeza, isso pode arruinar o relacionamento deles com os nobres. Sempre há tantos problemas. Laquius, seus planos sempre falham porque não prepara bem o terreno. Quero dizer, eu entendo que é difícil conseguir uma proposta aprovada quando o país é dividido por 2 grandes blocos. Que tal implementá-la apenas no território da coroa? Meus irmãos não aprovarão. Aqueles retalham aqueles cavalheiros que deixaram a sabedoria na barriga de suas mães por sua causa. Mas não temos a mesma mãe. Então deixaram no rei. Enfim, é muito ruim quando até mesmo a família real fica desunida. A sala ficou em silêncio, o que disse a Clint que a discussão terminara. Você pode entrar. Não é mesmo, Renner? O coração de Clint tremeu quando ele ouviu aquelas palavras. Ele ficou surpreso por ela ter percebido sua presença, e ao mesmo tempo, fazia total sentido. Ele lentamente abriu a porta. Com licença, uma visão familiar encheu os olhos de Clint. A sala era luxuosa, mas não brega. Havia 2 donzelas de cabelos loiros sentadas a uma mesa redonda próxima à janela. Ambas eram belas damas em belos vestidos. Uma era a dona desta sala, Renner. A outra se sentava de frente para ela. Tinha olhos verdes e lábios rosados. Seus traços radiavam saúde. Talvez não fosse justo comparar sua aparência à de Renner. Ela exalava um encanto próprio. Se Renner fosse uma joia brilhante, então essa mulher seria uma joia cheia de vitalidade. Se tratava de Laquius Alvendalia Indra. Era difícil dizer, dado o vestido cor-de-rosa que usava, mas essa mulher era líder de uma das 2 equipes de aventureiros adamantite do reino, e a melhor amiga de Renner. Ela acumulara um número considerável de conquistas com a tenra idade de 19 anos, e o fato de ter alcançado o cobiçado grau de adamantite deve-se a seu talento espantoso. Bem no fundo, Clint até sentia um pouco de ciúmes. Bom dia, Renner-sama, a Indra-sama, bom dia, Clint, bom dia. Depois de cumprimentá-las, Clint se moveu para o local designado atrás, à direita de Renner, mas uma voz o deteve. Clint, aí não. Aqui, Renner indicou a cadeira à sua direita. Clint achou isso muito estranho. Havia 5 cadeiras dispostas ao redor da mesa circular. Isso era normal. No entanto, 3 xícaras de chá estavam postas. Uma em frente a Renner, outra diante de Laquius, e mais uma em frente ao assento ao lado de Laquius, não o que Renner havia indicado. Clint olhou em volta, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio da terceira pessoa. Clint ficou surpreso, mas ele olhou para a cadeira de qualquer maneira. As ordens de Renner para Clint causaram um grande esforço para ele, seja por ser plebeu compartilhando uma mesa com sua mestra, um membro da realeza, ou por entrar sem ser convidado. Mas, Clint olhou suplicante para outra mulher em busca de ajuda. Ele esperava contra toda a esperança que ela rejeitasse o pedido, mas essa esperança foi prontamente negada a ele. Eu não me importo, mas, a Indra-sama. Eu já disse antes, esqueceu? Me chame de Laquius. Laquius olhou para Renner. Clint é especial, malvada. Laquius acrescentou que parecia um coração ao final de sua frase em tons de doçura treloso. Renner a respondeu constrangida, sorrindo suavemente. Isso é, se a curvatura em seus lábios realmente contasse como sorriso, pois seus olhos davam a entender outros sentimentos. A Indra-sama, por favor, não faça gracejos assim. Tá, tudo bem, senhor tapado. Vou ensinar-lhe uma coisinha ou 2 a como não se ater demais aos detalhes. Gracejos. Diante do olhar de surpresa de Renner, Laquius congelou de uma maneira incrivelmente falsa antes de exalar com intensidade exagerada. Mas é claro,
Bem, o Clean é especial, mas isso é porque ele é seu. O rosto de Renner ficou rosado, e ela bateu as mãos nas bochechas. Clean não tinha ideia do que fazer, e desviou o olhar de Renner, e então seus olhos se arregalaram. Isso porque havia alguém sentado nas sombras no canto da sala, abraçando os joelhos. Era uma mulher que usava roupas pretas e justas, parecia totalmente incongruente com a atmosfera da sala. Chocado, Clean agarrou a espada em sua cintura e abaixou sua postura, preparado para proteger Renner. Lakius suspirou. Agora você assustou Clean, ele até ficou de prontidão, não havia cautela ou consciência do perigo na voz fria de Lakius. Clean percebeu o que isso significava, e deixou a força drenar de seus ombros. Entendido, chefe, a mulher sentada na escuridão se pôs de pé, em um instante. Ah, você provavelmente não a conhece, Clean. Ela é um membro da minha equipe, é a Tina-san, Renner a ajudou a dizer. Pelo que Clean sabia, a equipe Adamantite Rosa Azul era composta por 5 mulheres, a líder e Magic Caster Divina, Lakius, a guerreira Gagara, a Magic Caster Arcana, Evilei, por fim as Ladinas, Tia e Tina. Clean tinha visto as 3 primeiras antes, mas não as 2 últimas. Ela, faz todo sentido. Sua reputação não é apenas um enfeite. Dado seu corpo magro coberto por vestes negras, ela parecia de fato versada em técnicas ladinas. Sinto muito. Prazer em conhecê-la, meu nome é Clean. Clean inclinou-se profundamente para Tina. Relaxa, não é nada demais. Ela acenou casualmente para Clean, e então silenciosamente seguiu em direção à mesa com a fluidez de uma fera selvagem. Ela se sentou na cadeira ao lado de Lakius. Aparentemente a terceira xícara de chá era para ela. Clean cuidadosamente inspecionando seu entorno, para verificar se mais alguém se escondia. Havia apenas 3 xícaras de chá na mesa, então parecia improvável, mas ele o fez assim mesmo. Lakius sentiu a razão por trás do olhar de Clean e disse, a tia não está aqui. Gagaran e Evilei não gostam de roupas abafadas. Mas não é tão abafado, é? Eu mesma estou usando um vestido apropriado, e olha que nem insisti para que elas fizessem o mesmo Lakius dizendo isso. O fato era que a etiqueta exigia que se usasse um vestido formal diante de uma princesa. Claro, Clean não tinha intenção de dizer isso na cara de uma amiga de Renner, particularmente uma dama que era membro da nobreza. Entendi. Ainda assim, é uma honra conhecer a famosa Tina-sama. Espero ter a chance de me beneficiar de sua orientação no futuro. Que tal se sentar primeiro e depois conversar, Clean? Dizendo isso, Renner serviu uma nova xícara de chá. O chá fluía do item mágico Warm Bottle, garrafa quente estava bem quente, como se tivesse acabado de ser preparado. A Warm Bottle podia manter a temperatura e harmonização de seu conteúdo por 1 hora, e era um dos itens mágicos favoritos de Renner. Seu uso era frequente ao entreter convidados importantes, embora não em outros momentos. Clean sabia que não havia protestos e se resignou. Assim, ele sentou-se e bebeu seu chá. É delicioso, Renner-sama. Renner sorriu, mas se Clean fosse honesto, ele diria que não sabia se era gostoso ou não. Entretanto, como Renner havia feito, ele automaticamente o considerou como algo bom. De repente, uma voz suave e sem emoção falou. A garota que procura deve estar reunindo inteligência hoje. Nós 3 deveríamos ter vindo juntas, mas no final nossa líder entregou trabalho no último minuto. É tudo culpa da nossa líder diabólica, escusado dizer que a voz veio de Tina. Um sorriso assustador apareceu no rosto de Lakius quando ela ouviu as palavras diabólica. Clean desviou os olhos e disse, compreensível, eu espero poder conhecê-la depois. Clean, Tina-san e Tia-san são gêmeas. Até os penteados são quase idênticos então, uma vez que você viu uma, você viu a outra. Clean não achou que era simples assim, mas assentiu em compreensão. Curiosamente, Tina encarava Clean sem o menor pudor, fazendo-se sentir desconfortável. Seu plano original era apenas suportar, mas então percebeu que ela poderia ter notado algo e decidiu perguntar, aconteceu algo? Você cresceu bastante? Ele ouviu, mas não entendeu. Depois de ver os pontos de interrogação surgindo na cabeça de Clean, Lakius interrompeu e pediu desculpas. Não é nada, Clean. É coisa que ela inventa. Não pense demais nisso, tudo bem? Pode relaxar, tá? Como assim, Lakius? Clean disse a si mesmo para não ser um intrometido, mas Renner não parecia aceitar e interrompeu. Lakius tinha uma expressão amarga no rosto enquanto olhava para Renner. É sério, sempre que começamos a falar sobre o Clean. Ah, é que calada. Eu já não trouxe a tia justamente porque ela encheria a cabeça da Renner de bobagens. Então vê se entende meu lado e segura essa língua, entendeu? Sim, chefe diabólica Lakius. O que está acontecendo? O rosto de Lakius começou a se contrair assim que Renner começou a perguntar, e sua expressão ficou deprimida. Ela mudou sua linha de visão para Clean quando ele estava prestes a se intrometer. Clean, parece que você realmente gosta dessa armadura, sim. É uma armadura muito requintada. Muito obrigado, esta foi uma mudança de assunto um tanto inusitada, mas Clean não queria envergonhar uma convidada. Depois de entender esse lado, ele acariciou distraidamente a armadura branco-neve que ganhou de sua mestra. Ela foi feita com grandes quantidades de mitril e orixalcum e foi encantada, tornando-a surpreendentemente leve e resistente. A Rosa Azul havia fornecido mitril para sua feitura sem nenhum custo. Clean não pôde agradecer-lhes o suficiente por isso, por mais baixo que ele se curvasse. Assim que ele estava prestes a fazê-lo, Lakius o deteve. Não se preocupe com isso. Apenas doamos as sobras dos materiais das nossas armaduras de mitril, ela chamava de sobras, mas mesmo as sobras de mitril eram caríssimas.
Talvez os aventureiros Hanks Mithril possuam uma arma de Mithril, enquanto aventureiros Orichalcum possam ter condições de arcar com a manufatura de uma armadura de Mithril. Mas apenas aventureiros de posição adamantite poderiam presentear alguém com um material tão caro. Além disso, foi a Renner que me pediu. Como eu poderia recusar? Você se recusou a pegar meu dinheiro. Eu tinha juntado dinheiro. Não é certo que uma princesa gaste sua mesada, você não acha? Mas vem de parte da renda do meu domínio. Eu só queria usar o meu próprio dinheiro para fazer a armadura do Clean. Eu imaginei que queria usar o seu próprio dinheiro para presentear ele. Se já sabia, então por que me deu de graça? Laquius, sua idiota, dadas as circunstâncias, eu aceito que me chame de idiota. Assim, a fumegante Renner e a risonha Laquius ficavam em um vai e vem, em argumentos que dificilmente se qualificavam como tais. Com isso, o rosto de Clean enrijeceu em uma máscara sem emoção. O fato de ele poder testemunhar uma cena reconfortante como essa era tudo graças a ser resgatado por sua mestra. Todavia, ele não podia se permitir expressar tais sentimentos. Mostrar sua gratidão era uma coisa, mas por trás dessa gratidão havia um sentimento poderoso que nunca poderia ser exibido. O amor que nutria por ela. Clean forçosamente esmagou esse sentimento e escondeu dentro de si. Em seu lugar, ele proferiu as palavras que repetira várias vezes. Muito obrigado, Renner-sama. Quando ela notou a maneira em que ele claramente demarcou a separação entre os dois, aceitando que mestra e servo estavam em suas respectivas hierarquias, Renner sorriu. Apenas Clean, que a observara mais do que qualquer outra pessoa, que a vigiava todos os dias, podia dizer que o sorriso dela escondia a solidão. Enfim, acho que saímos demais do assunto. Melhor voltar à discussão anterior, da 8 dedos? Estávamos falando sobre como atacamos 3 de seus vilarejos produtores de drogas, queimamos seus campos até as cinzas. Eu duvido que eles possam se recuperar disso. Quando ouviu esse nome, Clean mentalmente franziu seu senho. 8 dedos era o nome da organização criminosa que se rastejava na escuridão do reino. Sua amada mestra havia tomado medidas para reprimi-los. Não era difícil imaginar o destino miserável de um vilarejo, que dependia das drogas para sobreviver, quando seus campos fossem queimados. Porém, eram sacrifícios necessários para eliminar as drogas que assolavam o reino. Se Renner possuísse o poder supremo, talvez ela pudesse fazer outra coisa. No entanto, Renner não tinha patrocinadores, apesar de ser uma princesa. Tudo o que ela podia fazer era realizar o cálculo frio de salvar aqueles que poderiam ser salvos e abandonar todos os outros. Por outro lado, Renner poderia implorar uma bênção de seu pai para atacá-los com autoridade ou força militar. Contudo, a 8 dedos estava profundamente atrelada com os nobres, e se a notícia vazasse, eles poderiam queimar a evidência de seus erros. Considerando esses pontos, Renner decidiu empregar diretamente sua amiga Laquius. Clean sabia que esse era um caminho muito arriscado. Em circunstâncias normais, os aventureiros trabalhavam através da guilda, e não podiam receber pedidos diretamente dos clientes. Isso era uma violação das regras da guilda dos aventureiros. Ele também se lembrava de que a guilda não podia punir os aventureiros mais bem classificados, rank adamantite, nem poderia expulsá-los. Mesmo assim, ainda mancharia sua reputação dentro da guilda e certamente levaria a repercussões no futuro. No entanto, a equipe Rosa Azul aceitou a tarefa sem se importarem, porque elas amavam muito seu país, e porque Renner era amiga delas. A gratidão de Clean em relação a Laquius cresceu quando percebeu que ela estava disposta a fazer sacrifícios pelo bem maior. Laquius decidiu que elas não deveriam mais falar mais sobre isso. Ela abriu a bolsa que Tina lhe apresentou e tirou um pergaminho. Era um documento que ninguém na Rosa Azul poderia decifrar. No entanto, Laquius sentiu que a pessoa mais inteligente que ela conhecia, Renner, poderia ser capaz de fazer alguma coisa. Encontramos este pergaminho quando queimamos os vilarejos. Parecia algum tipo de ordem escrita, então nós o trouxemos de volta. Consegue entender? Elas abriram o pergaminho e viram uma extensão de símbolos. Eles não se pareciam com letras do idioma de qualquer país. Renner olhou para eles e casualmente respondeu: é uma cifra de substituição, não? As cifras de substituição eram uma forma de código feita substituindo uma letra ou várias letras por outra letra ou símbolo. Por exemplo, A pode se tornar e B pode se tornar. Assim, os símbolos significam a aba. Pensei em algo assim. Até tentei trocar símbolos por horas, mas não deu em nada. Pegamos um deles como prisioneiro, ele parecia estar no comando. Suspeitamos que pudesse ter memorizado a chave cifrada. Planejamos usar magia de charme para fazê-lo decodificar a mensagem para nós. Mas, você deve saber que quando o mesmo conjurador usa a mesma magia no mesmo sujeito várias vezes, os resultados obtidos ficam mais fracos. Então eu queria fazer bom uso logo na primeira conjuração. E é por isso que vim discutir com você antes de usar a magia, claro. E a razão disso foi por causa de armadilhas. Ou é algo mais? Se esse for o caso, eles não usariam um código muito difícil de quebrar. Não acho que isso seja muito difícil. As palavras de Renner deixaram os olhos de Laquius arregalados. Ela não pôde deixar de trocar olhares com Tina, que estava sentada ao lado dela. Inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, elas pensaram: eu sabia que ela poderia resolver isso. Deixe-me pensar. Na língua do reino, a primeira palavra de qualquer documento é um pronome masculino, feminino ou neutro. Me dê um momento. Enquanto ela murmurava para si mesma, Renner se levantou com o pergaminho e foi buscar papel e caneta.
Então ela começou a escrever blocos de texto no papel. Esta é uma simples cifra de substituição de um caractere para um símbolo, por isso é fácil quebrá-la. E felizmente eles estavam usando o idioma do reino. Se tivessem usado o do império ou algo assim como uma cifra, seria quase inquebrável. Mas isso, bem, uma vez que você saiba o que uma das palavras significa, pode supor as outras. Qualquer um pode quebrar isso se estiver disposto. Não. Bem, você faz parecer fácil. Mas isso não significa que é preciso saber dezenas de milhares de palavras para quebrar o código? Bem, usam referências literárias de codificação. Geralmente não são muito rebuscadas, eles não podem usar palavras que são muito complexas também, pois precisam simplificar para que um capanga possa entender. Isso diminui muito as possibilidades dentro de seu coração. Laquius começou a suar frio. Sua amiga fez parecer muito simples, mas não era tão simples quanto ela dizia ser. Minha nossa, ela realmente conseguiu. É difícil acreditar que um gênio assim realmente exista. Renner havia desconsiderado elogios assim toda vez que elas se encontravam e conversavam, mas Laquius nunca havia conhecido alguém como Renner que merecesse ser chamado de gênio. Enquanto Laquius tremia internamente, Renner disse com ânimos leves: "Está feito." É apenas um monte de referências de livros, antes de entregar o papel para ela. Havia muitos locais dentro do reino escritos nele, e 7 deles estavam dentro da capital real. São depósitos de drogas ou outras bases importantes. Eu duvido que colocariam um documento tão importante em uma vila de narcóticos. Provavelmente uma isca, não acha? Isca? Como aquelas para armadilhas. Não é bem assim. Siga meu raciocínio. 8 dedos é uma organização, mas na verdade estão mais para 8 grupos distintos que trabalham juntos, concorda? Laquius assentiu. Então, isso deve ser informação sobre os outros 7 grupos, ou melhor dizendo, divisões. De todo modo, essa é uma forma de vazar deliberadamente informações sobre todos, muito além da divisão de drogas, para possíveis inimigos. A fim de tirar o foco de si mesmos, em outras palavras, eles jogam informações sobre as outras divisões para situações assim. Eu não esperava que eles fossem totalmente unidos, mas isso é simplesmente ridículo. Sendo uma aventureira, a noção de trair os companheiros a frustrou. Já estávamos nos preparando para fazer isso, mas é melhor pensar bem antes de agir, ou vamos acabar nos dando mal, depois de ver sua amiga, Renner, concordar. Laquius perguntou novamente: "Então, o que devemos fazer sobre aquele bordel? Eu ouvi dizer que é um lugar nojento, onde se pode experimentar qualquer coisa que desejar." Laquius sentiu sua raiva aumentando apenas por mencionar isso. Desgraçados. Aquela escória que só consegue pensar com a luxúria deve ser morta. Quando se lembrou das coisas que aconteciam no bordel em questão, ela não mais tinha a postura de uma herdeira nobre, mas sim assumiu uma aventureira audaz, e os amaldiçoamentos brotaram de dentro de seu coração. O significado da frase, qualquer coisa que desejar, não era exagero. Era certo que algumas pessoas, homens e mulheres, haviam sido assassinados em prol do entretenimento. No passado, quando a escravidão ainda não havia sido criminalizada, havia alguns desses bordéis operando no submundo. No entanto, graças à sua amiga aqui presente, o tráfico de escravos era agora ilegal, e esses estabelecimentos haviam desaparecido como poeira ao vento. Este local em particular pode muito bem ser o último bordel ilegal do reino. Por esse motivo, eles não o fechariam facilmente. Poderiam até imaginar que tipo de resistência determinada os aguardava. Afinal de contas, era um paraíso contaminado para aquelas pessoas com desejos crus e indescritíveis. Diga, Renner, como não podemos lidar com eles por meio da lei? Por que não os forçamos a dar as caras e assim expomos seus crimes? Claro, contanto que encontremos provas, não é mesmo? Se a divisão de escravatura estiver realmente administrando o bordel, quebrá-lo será um grande golpe. Além disso, dependendo de onde as evidências apontam, poderemos ensinar uma lição dolorosa aos nobres que estão em aliança com eles. Você pode ter razão, Laquius. Mas se fizer isso, não vai incomodar sua família. A família Alvém? Eu acho muito difícil agir por causa disso. A mesma coisa vale para os outros membros da Rosa Azul, e ter o Clean lá, no meio disso, parece quase impossível. Seu servo lamenta profundamente a falta de força. Quando ela viu Clean se desculpar, Renner estendeu a mão para que Clean pegasse e sorriu. Perdoe-me, Clean. Isso não foi o que eu quis dizer. Aquele é o único bordel do submundo na capital real, então ninguém pode derrubá-lo sozinho. Preste atenção, Clean. Eu confio em você mais do que tudo. Eu sei o quanto você dá o seu melhor por mim. No entanto, não faça nada que possa envolver-lhe nisso. Este não é um pedido, mas uma ordem, entendeu? Se alguma coisa acontecesse com você, Até mesmo Laquius, apenas os observando, ficou comovida pelas lágrimas da beleza arrebatadora diante de seus olhos. E quanto a Clean? Ele tentou ao máximo ficar com o rosto sem emoção, mas não conseguiu. Aquelas bochechas ruborizadas disseram sentimentos além das palavras. Se fosse um bardo a dar um título a esta cena em movimento, tal bardo certamente a chamaria de A Princesa e Seu Cavaleiro. Contudo, Laquius sentiu uma pontada de medo. Ela pensou que deveria ser impossível, mas se Renner estivesse fazendo isso de propósito, então ela seria uma megera de proporções verdadeiramente inimagináveis. Mas o que estou pensando? Por que estou duvidando da minha melhor amiga? E tudo o que aconteceu até agora provou que ela não tem nada de megera. Se nem mesmo ela for de confiança a Princesa Dourada, que faria uma cruzada em nome da justiça, então em quem posso confiar? Laquius sacudiu a cabeça e falou. Isso também foi para dissipar o pensamento que passou por sua cabeça. Ah, sim.
As investigações da Tina descobriram vários líderes no comércio de escravos, vários nobres ligados a Cocodol. Mas ainda não verificamos o quanto envolvidos eles estão, por isso ainda é muito cedo para agir. Renner e Clean reagiram a um nome particular entre a lista que Lakius recitou. A filha desse homem é uma das minhas empregadas. Bem, não vou afirmar que ela foi enviada só para espionar você. Mas, também não sinto que ela veio até aqui só para se promover na vida realmente. Parece que precisamos ter cautela com o que é dito no castelo. Clean, você também tem que manter isso em mente, concordo. Vamos discutir o que fazer com os locais que descobrimos no registro codificado. Renner, se importaria de me emprestar o Clean? Eu gostaria que ele dissesse a Gagaran e às outras que elas precisam se preparar para uma possível emergência. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!